Nessa aula a gente vai aprender um social, a gente vai fazer um corte bem básico aqui, eu estou com o modelo meu pai, a gente vai passar a máquina número 2 aqui e o 4 em cima, um corte social todo na máquina, a gente vai começar aqui, ó, o número 2. Passa em toda a região da lateral, preservando a área da aresta. Feita toda a lateral, a gente faz o mesmo trabalho também na parte de trás do cabelo, passando também o número 2. Lembrando sempre de organizar bem o cabelo, pentear para você saber se ainda tem algum cabelo que necessita ser cortado e organizar aquele que já vai ser a parte final do corte. O corte social ele não tem tanto segredo, é basicamente isso. Uma numeração na lateral, tesoura em cima. Em alguns cabelos você vai usar o pente corrido. No caso aqui do meu pai, não vai necessitar. É importante a gente sempre lembrar também de passar a máquina em várias direções, não somente contra o pelo, né, que é o movimento indicado, mas passar também da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, para que a gente possa cortar o máximo de mechas possível também e não gerar aquele caminho de rato, beleza? E por último, a gente vem aqui, ó, com o pente 4. O corte do meu pai não tem muito segredo, é um corte simples de toda a barbearia. Você vem e, como eu dei na dica, você vem penteando para todos os lados, todos os ângulos, para que todo o cabelo seja cortado uniformemente, para que não sobre nenhuma pontinha.
Outra dica importante que eu quero dar para vocês é essa do pente. Eu não passo somente a máquina, mas venho penteando, venho até despenteando o cabelo para que todas as pontas se levantem. Penteio ele no sentido que ele cresce, penteio ele ao contrário. Logo após já vou passando a máquina para a ponta que se levantar mais alto do que o nosso pente, a gente poder estar tirando. E faço isso ao longo de todo o cabelo. Para conectar a parte da lateral com a parte do topo, que foi a região da aresta que eu preservei, eu venho, coloco o pente 2 e coloco a alavanca alta. Fazendo isso, a gente vai fazer com que essa região que ainda falta ser cortada seja conectada, a parte da lateral com a parte do topo. Penteio para baixo e passo mais uma vez. Muita atenção também no movimento. Eu não devo passar entrando na cabeça do cliente. Eu devo passar na região que puxe a máquina para cima, fazendo assim com que seja matada, seja tirada essa região aqui, ó. Eu não quero afundar ou arredondar o corte do cliente. Eu quero apenas tirar o batente. Então, meu movimento ele vai ser para cima e não para dentro. Se for necessário, ou o caso que eu já estou vendo aqui, você volta com a numeração 4 nessa região, para dar mais uma unificada, ou vem com 3,5, passando com a mão bem leve, para de fato ficar bem uniforme o cabelo, para que não tenha nenhum batentezinho. Eu vou passar o 3 na alavanca alta, beleza? Encaixei aqui o pente, a alavanca já está alta, confiro, e bora lá. Com a mão bem leve, somente para tirar algumas imperfeições. Em resumo, o nosso corte está pronto, o nosso corte está feito, o corpo do corte ele já está feito, falta somente o acabamento, mas antes disso eu venho com o meu pente, penteando o cabelo, todo ele, já quase no formato que o cliente usa, que normalmente cada cliente penteia do seu jeito, mas como o corte ele é padrão, ele tem um caimento específico, que no caso aqui que meu pai usa para trás. Venho penteando, venho vendo se não tem nenhuma pontinha sobrando. Se o corte já estiver bacana, você parte para o acabamento, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Como fazer o acabamento de um corte social? Eu gosto de fazer ele na máquina de acabamento. Essa daqui é uma da Mega, a Mega Flex Fit, muito boa.
cantos arredondados, não tenho contraindicações sobre ela. E aí eu venho só tirando o excesso de pelo que sobra dessa numeração 2 que eu passei. Ele já tem o desenho aqui pré-definido dessa parte da costeleta, mas caso não tenha, o cliente não saiba qual desenho usar, eu lhe indico usar acima desse carocinho aqui do ouvido, nessa região, onde ele já está bem apartado. Venho e arrasto para baixo. E na região da lateral da mesma forma, busco a quininha do cabelo, encosto, arrasto para baixo. Não preciso encostar com força no rosto do cliente, porque a máquina já tem força suficiente e já faz o movimento de cortar de forma precisa. E aí na medida em que eu venho aqui de forma reta, conforme a curvatura do desenho natural do cliente, eu também vou só com a pontinha da máquina. O ideal que eu indico é sempre estar metade na parte que já está cortada e a outra metade na parte que ainda vai ser cortada. Puxei para frente, retirei os excessos. Penteio para baixo, lateral já foi, aqui ó, puxa a orelha para trás e passa novamente. Puxei para trás e vim só com o canto da máquina, contornando o cabelo, sem buscar subir muito esse desenho da orelha, porque fica um desenho artificial e a gente não quer. No corte social a gente tem um desenho mais natural possível do cabelo. A gente vem também tirando somente o excesso. Penteia todo para fora e o que passa do desenho natural a gente retira. Da mesma forma que a gente puxa a orelha no sentido contrário e passa a máquina. Encosto onde eu quero cortar e puxo para fora, sempre o mesmo movimento. Feito isso, eu venho dando a limpeza. E por último temos a parte de trás, onde a gente vai fazer aqui uma linha reta, beleza? Tem gente que tem umas entradinhas aqui, eu não lhe indico subir muito, para que o corte não fique desagradável. Você tenta fazer às vezes bem retinho, bem proporcional, mas quando o cabelo do cliente vai nascendo, fica aquela coisa feia que tem um cabelo aqui e outro aqui de baixo. Não lhe indico, eu lhe indico fazer também da forma mais natural possível. Como que eu vou fazer a parte de trás do acabamento do corte social? Eu marco o meio, que é onde eu quero tirar, da mesma forma, e sigo para as laterais. Metade do dente da máquina, onde eu já cortei, outra metade onde eu quero cortar. E arrasto para baixo, mesma forma, metade onde já cortei, metade onde eu quero cortar. Dessa forma eu vou ter um traço retinho, porque eu vou utilizando metade da máquina, metade do fio cortado como guia, e a outra metade para executar o corte. Lembrando sempre de pentear bem. E é isso. Vou fazer aqui o outro lado e depois mostro para vocês o resultado. Feito tudo isso, está finalizado o nosso corte. Acabamento bem feito, corte bem alinhado, bem conectado a lateral com o topo. Esse é um corte do dia a dia, feito aí em cerca de 20, para quem está começando, né, até 30 minutos é aceitável o tempo. E é isso, gente.